No vale escuro do erro e da dor, a luz do perdão brilha com amor. Jesus vem curar o coração quebrado. A manhã começava devagar, bem devagar em Jerusalém, o sol dourado subia lentamente, quase preguiçoso, por trás das montanhas antigas e majestosas que guardavam a cidade sagrada, pintando as pedras antigas do templo com tons quentes de ouro puro e mel dourado que brilhavam suavemente ao toque da luz, e o vento quente do deserto soprava suave, tão suave entre as ruas estreitas e sinuosas da cidade antiga, carregando o cheiro delicioso de pão fresco assando nos fornos de barro, o aroma forte e penetrante de incenso queimando nos altares distantes, e a poeira antiga que dançava no ar como memórias vivas do passado. As pessoas já se moviam pelas ruas com energia crescente, os comerciantes gritavam suas ofertas com vozes roucas e animadas nas barracas coloridas, as crianças corriam descalças e alegres entre as barracas cheias de frutas e tecidos, rindo alto com inocência, e ao longe o som constante de orações subia como uma melodia sagrada e contínua que enchia o ar da manhã com paz e devoção. Mas no coração de uma mulher chamada Maria, tudo era escuridão profunda e medo gelado que apertava forte o peito. Ela havia crescido em uma família simples e humilde nas ruas modestas da cidade, sonhava com um amor verdadeiro e puro que aquecesse a alma, com filhos correndo livres e felizes pelo pátio da casa, com dias tranquilos de paz ao lado de um homem que realmente a respeitasse, que cuidasse dela com carinho e proteção. A vida, porém, tinha sido muito dura e cruel com ela, o marido a deixara anos atrás sem olhar para trás e sem explicação, a solidão entrou como uma sombra fria e pesada que envolvia cada canto do seu ser, e em um momento de fraqueza profunda, de dor que apertava o peito como uma mão de ferro invisível, ela se entregou a um erro grave, a um pecado que agora pesava como uma pedra enorme e pesada sobre sua alma cansada e ferida. Ela sabia muito bem da lei de Moisés, sabia que o adultério era punido severamente com a morte por apedrejamento diante de todos, mas o coração humano é tão frágil, tão vulnerável em meio às tempestades da vida, e o desespero muitas vezes faz escolhas erradas que a gente depois se arrepende amargamente no silêncio da noite. De repente, no meio da noite escura e silenciosa, vozes altas e agressivas invadiram o quarto pequeno e humilde, mãos brutas e fortes a agarraram pelos braços com violência cruel, rasgaram suas roupas finas sem nenhuma piedade, e arrastaram-na para a rua fria e poeirenta enquanto ela gritava desesperada de terror puro e vergonha profunda que queimava a pele. A multidão se formava rápido ao redor dela como uma onda de julgamento, homens com rostos cheios de ódio e pedras pesadas nas mãos cerradas, mulheres sussurrando julgamentos cruéis umas para as outras com olhares afiados, crianças olhando curiosas e assustadas sem entender completamente, e Maria era puxada pelo pó da rua irregular, seus pés descalços se cortavam nas pedras afiadas e frias, o cabelo desgrenhado caía desordenado sobre o rosto molhado de lágrimas quentes e salgadas que não paravam de cair. Cada passo que dava era uma humilhação profunda e dolorosa que cortava a alma, o coração batia forte como um tambor de guerra dentro do peito acelerado, o medo gelado subia pela espinha como um rio frio e implacável, e ela pensava com pavor no que estava por vir, na dor cortante das pedras que viriam, no fim terrível de tudo que ela conhecia e amava. Os líderes religiosos, os escribas e fariseus importantes, caminhavam na frente com passos firmes e orgulhosos, vestidos em mantos longos e imponentes que balançavam ao vento, rostos sérios e duros como pedra, repetindo a lei em voz alta para que todos ao redor ouvissem bem e temessem a autoridade deles. Eles queriam condenar aquela mulher sem piedade nenhuma, queriam mostrar seu poder e autoridade diante da multidão, queriam usar aquela pobre mulher como um exemplo público e como uma armadilha inteligente para o mestre, mas o desespero dela era real e palpável no ar, as lágrimas quentes escorriam sem parar pelo rosto pálido, e o peso esmagador da culpa apertava o peito dela como uma mão invisível e cruel que não soltava. O templo se aproximava lentamente no horizonte da rua, as colunas altas e brancas de mármore brilhavam intensamente sob o sol da manhã que subia,
O pátio interno já estava cheio de gente curiosa e agitada que se empurrava para ver, e o ar ao redor estava carregado de tensão pesada, de expectativa cruel e sufocante que se podia sentir na pele. Maria tremia inteira de medo e frio apesar do sol, os joelhos estavam fracos e vacilantes como se fossem ceder a qualquer momento, a respiração curta e ofegante lutava para entrar no peito, e em sua mente passavam como flashes rápidos os dias felizes da infância distante, as risadas inocentes que já tinham se perdido no tempo, o amor verdadeiro que nunca chegou de verdade, e agora isso, o fim anunciado em pedras afiadas e impiedosas que esperavam por ela. A multidão crescia mais e mais a cada momento que passava, vozes se elevavam em tom de acusação e raiva crescente, alguns gritavam alto palavras como, pecadora, adúltera, a lei manda apedrejar, outros riam com maldade e prazer cruel no olhar, e ela se sentia completamente sozinha no mundo inteiro, exposta, quebrada por dentro, sem nenhuma esperança no coração que batia desesperado. O sol batia forte agora sobre sua cabeça descoberta e despenteada, o suor quente misturava com as lágrimas salgadas no rosto queimado, o coração dela pedia misericórdia em silêncio profundo, um grito mudo e desesperado que ninguém ainda conseguia ouvir no meio do barulho da multidão. E foi assim que aquele dia terrível começou, com vergonha esmagadora que doía na alma, com raiva da multidão que a cercava, com uma multidão pronta para julgar e matar sem dó nem piedade, mas o destino dela estava prestes a mudar de forma grandiosa e inesperada, de um jeito que ninguém ali podia imaginar naquele momento de dor e humilhação. Trouxeram a alma ao caminho, pronta para a dura sentença. Mas quem pode atirar a primeira pedra diante da sua infinita clemência? Os líderes empurraram Maria com força bruta e sem nenhuma piedade para o centro exato do pátio do templo, o chão de pedra fria, dura e áspera tocando diretamente os pés descalços e já machucados dela, causando um arrepio gelado que subia pelas pernas cansadas, a multidão formando um círculo apertado e sufocante ao redor como uma parede viva de julgamentos, olhos fixos nela como flechas afiadas prontas para voar e ferir profundamente o coração já quebrado. Eles pararam de repente diante de um homem que estava sentado ali calmamente, ensinando com uma paz que parecia iluminar o ar ao redor. Era Jesus, o Rabi da Galileia, com um olhar sereno e profundo que transmitia uma bondade infinita, rosto marcado por uma gentileza genuína e mãos calejadas de carpinteiro que agora, em vez de trabalhar madeira, tocavam corações feridos e almas perdidas com uma ternura que ninguém conseguia explicar. Os fariseus sorriram com astúcia fria e calculada, a armadilha estava perfeitamente preparada e pronta para ser disparada. Eles disseram em voz alta e clara, cheia de autoridade falsa, Mestre, esta mulher foi surpreendida em adultério, a lei de Moisés manda que seja apedrejada, o que você diz diante de todos nós? Maria baixou a cabeça imediatamente, o rosto queimando de uma vergonha que ardia como fogo vivo na pele, lágrimas quentes e grossas caíam sem parar no chão formando pequenas poças que refletiam a luz do sol, o corpo inteiro tremia como uma folha frágil ao vento forte da manhã, e ela esperava o pior com o coração apertado, esperava a sentença de morte que parecia inevitável naquele momento de humilhação total. O silêncio caiu de repente por um instante longo e pesado sobre o pátio inteiro, o vento sussurrava suavemente entre as colunas altas e antigas como uma voz misteriosa que ninguém ousava interromper, pássaros voavam livres no céu azul brilhante acima, e Jesus não respondeu de imediato. Ele se inclinou devagar e com calma, pegou um graveto simples do chão e começou a escrever na poeira fina do chão, traços lentos, misteriosos e cheios de significado, como se estivesse conversando diretamente com o próprio coração da terra que guardava todos os segredos da humanidade. A multidão começou a murmurar baixinho, impaciente e agitada, o som das vozes crescia como um zumbido nervoso no ar quente, os líderes insistiam com pressão cada vez maior, repetiam a pergunta com vozes mais altas e cortantes, querendo forçá-lo a escolher entre a lei rígida e a misericórdia, querendo pegá-lo em contradição para poder acusá-lo publicamente diante de todos.
Maria levantou os olhos por um segundo apenas, tímida e cheia de medo, viu o rosto sereno de Jesus ali na frente dela, e algo dentro dela mudou um pouco naquele instante. Um calor suave e inesperado começou a nascer no peito gelado, uma esperança tímida e frágil que brotava devagar no meio do medo profundo que ainda dominava sua alma. Os escribas cruzavam os braços com força, rostos vermelhos de raiva contida e frustração crescente. Eles achavam que tinham o controle total da situação, achavam que a lei era só pedra dura e julgamento sem perdão, sem espaço para nenhuma compaixão ou graça divina. Jesus continuava escrevendo devagar no chão, traço por traço com uma paciência divina que enchia o ar de expectativa, e o silêncio se estendia mais e mais, pesado, denso e cheio de uma tensão sagrada. O ar parecia mais espesso e carregado, o coração de Maria batia mais forte agora dentro do peito, misturando o terror antigo com uma curiosidade nova e inexplicável que crescia a cada segundo. Os acusadores olhavam uns para os outros, confusos e desconcertados. O plano inteligente parecia falhar devagar diante dos olhos de todos, e a mulher pecadora ali, ainda exposta e vulnerável no centro do pátio. Sentia pela primeira vez em muito tempo que talvez alguém a visse não apenas como um erro grave, mas como uma alma ferida, quebrada e desesperada por redenção. O sol subia mais alto no céu azul, sombras mudavam lentamente no pátio amplo e sagrado, vozes baixas comentavam o que estava acontecendo, e o momento se estendia longo, cinematográfico e carregado de uma tensão divina que ninguém ali podia ignorar, como se o próprio céu estivesse observando em silêncio aquele encontro que mudaria tudo. Ele escreve no chão com calma e amor. O pecado de todos vem à luz do dia. Ninguém é puro bastante para julgar. Jesus ergueu os olhos devagar, bem devagar, como se o tempo inteiro tivesse parado só para aquele instante sagrado no pátio do templo. O olhar dele estava cheio de uma compaixão profunda, infinita e pura que cortava o ar quente e carregado como uma luz divina brilhante que iluminava cada canto escuro das almas presentes, e ele disse com voz firme, clara, mas extremamente gentil e cheia de um amor que envolvia como um abraço suave: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. As palavras saíram da boca dele com uma autoridade calma e ecoaram pelo pátio inteiro do templo, ricocheteando nas colunas altas e antigas de mármore branco que brilhavam sob o sol, tocando cada coração presente como um raio poderoso e direto de verdade absoluta que ninguém ali conseguia ignorar ou fugir. A multidão congelou por um segundo longo e pesado, o silêncio tomou conta de tudo de forma impressionante e total, só se ouvia o vento suave sussurrando entre as pedras antigas e o bater distante e acelerado de muitos corações que de repente se encheram de um desconforto profundo e inesperado. Maria olhou para ele surpresa, os olhos arregalados de espanto, as lágrimas quentes pararam de cair por um instante mágico e abençoado. O peito dela se encheu de um alívio profundo e libertador que ela nunca havia sentido antes em toda a sua vida, como se o peso esmagador de anos de culpa, vergonha e dor começasse a cair de uma vez só de seus ombros cansados e curvados. Os fariseus mais velhos foram os primeiros a baixar os olhos, cheios de uma vergonha que queimava por dentro. Lembranças dolorosas e vivas de seus próprios erros e pecados escondidos vieram como ondas fortes inundando suas mentes e corações, pecados de mentiras contadas no escuro, invejas profundas que corroíam a alma, adultérios do coração que ninguém via mas que Deus via claramente e com todos os detalhes. Um por um, os homens mais velhos soltarão as pedras pesadas que seguravam com força nas mãos cerradas. O som delas caindo no chão de pedra ecoou alto e claro como um símbolo poderoso de rendição e humildade verdadeira. Os passos deles foram se afastando lentos, pesados e arrastados, cabeças baixas de uma vergonha sincera que queimava dentro da alma e não deixava mais espaço para orgulho. Os mais jovens hesitaram por alguns momentos longos, olhares incertos e trocados entre si com dúvida no rosto, mas o peso das palavras de Jesus era forte demais, poderoso demais e impossível de resistir.
Eles também largaram as pedras uma a uma com mãos trêmulas e suadas, o círculo apertado de acusação se desfazendo devagar e inevitavelmente diante dos olhos de todos, a multidão diminuindo progressivamente como uma onda que recua. Maria ficou completamente sozinha no centro do pátio amplo, ainda de joelhos no chão frio e áspero, o corpo fraco e exausto de tanta emoção acumulada que a dominava, o coração batendo agora com uma força nova, diferente e cheia de vida, uma mistura linda e tocante de gratidão profunda que transbordava e espanto sagrado que enchia toda a sua alma ferida. Jesus se inclinou de novo com uma calma divina que parecia vir do próprio céu, continuou escrevendo na poeira fina do chão com o graveto simples e humilde, e o pátio agora parecia muito mais vazio, mais sagrado, mais iluminado e mais santo, o sol brilhando com uma luz diferente, mais pura, mais quente e cheia de uma esperança nova que ninguém esperava sentir ali. Os últimos acusadores saíram em silêncio total e respeitoso, o orgulho deles estava ferido, quebrado e humilhado para sempre, a lição poderosa e eterna estava gravada profundamente em suas almas para o resto da vida, e no final, só restavam ali Jesus e a mulher, sozinhos no meio da presença divina que enchia o ar com uma paz que ninguém conseguia descrever. As pedras caem, o julgamento se vai. Só resta o amor que perdoa e restaura. Levanta-te, filha, em graça transformada. Jesus olhou para ela com ternura infinita, um olhar tão cheio de amor puro e profundo que parecia penetrar diretamente na alma ferida de Maria, aquecendo cada canto escuro do seu coração com uma luz suave e curadora que ninguém mais no mundo poderia oferecer. Levantou-se devagar, com uma graça calma e divina que fazia o ar ao redor parecer mais leve e sagrado, e perguntou com voz suave, uma voz que envolvia como um abraço quente e protetor, como se o próprio céu estivesse sussurrando palavras de esperança no ouvido dela: mulher, onde estão aqueles que te acusavam? Ninguém te condenou. Ela respondeu tremendo, o corpo inteiro ainda fraco de tanta emoção acumulada, a voz baixa, quase um sussurro quebrado e cheio de lágrimas quentes que escorriam pelo rosto agora lavado de vergonha: ninguém, Senhor, e aquelas palavras saíram cheias de um espanto reverente, como se ela mal conseguisse acreditar que o pesadelo havia realmente terminado ali, naquele momento sagrado. Então ele disse as palavras que mudariam sua vida para sempre, com uma autoridade amorosa que ecoou suave mas poderosa no pátio silencioso: nem eu te condeno, vai e não peques mais, e cada sílaba carregava o peso da misericórdia divina, o perdão completo e gratuito que lavava o passado inteiro como uma chuva purificadora depois de uma longa tempestade. Maria sentiu o perdão entrar como um rio de água viva, fresca e cristalina, correndo forte e doce pelo meio do seu peito, lavando cada ferida antiga, cada vergonha escondida, cada erro do passado que pesava como correntes de ferro na alma. O coração dela se encheu de uma luz brilhante e forte que pulsava com vida nova, transformando toda a dor profunda em esperança radiante, toda a culpa esmagadora em liberdade completa e alegre que fazia o corpo tremer de gratidão. Ela se levantou devagar, os joelhos ainda um pouco fracos mas sustentados por uma força interior que nunca havia sentido antes, o corpo cansado da humilhação mas a alma completamente renovada, brilhando como o sol da manhã depois de uma noite escura. Lágrimas agora de pura alegria e alívio escorriam pelo rosto iluminado, e o pátio parecia mais brilhante, o ar mais leve e perfumado, o futuro aberto diante dela como um caminho largo de ouro brilhante cheio de possibilidades e paz que antes pareciam impossíveis. Jesus continuou ensinando com a mesma calma amorosa, a multidão que restava ouvia em silêncio profundo e respeitoso, tocada até o fundo da alma pela cena que acabara de presenciar, e a mensagem se espalhava como um fogo suave e quente pelo ar: o perdão não é fraqueza, é força divina verdadeira, ninguém está perdido demais, ninguém está quebrado demais para receber a graça generosa de Deus que restaura e transforma tudo.
Maria voltou para casa diferente, caminhando com passos mais leves e cheios de uma dignidade nova que o mundo não podia tirar, carregando não mais a culpa pesada como pedra mas a missão doce de viver limpa, de contar a todos que encontrasse sobre aquele dia inesquecível, sobre o Mestre que não condena mas restaura com amor infinito e fiel. Anos depois, sua vida se tornou um testemunho vivo e poderoso, ajudando outras mulheres quebradas e feridas pelas mesmas dores, mostrando com cada palavra e cada gesto que o amor de Jesus é maior que qualquer lei de pedra, maior que qualquer julgamento humano, maior que qualquer erro do passado. E para todos que assistem hoje, a lição permanece forte e viva, nas ruas modernas cheias de barulho, nas vidas cheias de erros e quedas, Jesus ainda diz com a mesma voz suave e cheia de ternura: aquele que não tem pecado atire a primeira pedra, e oferece perdão gratuito, transformação completa, um novo começo cheio de esperança brilhante e paz profunda que nunca acaba. O sol se punha agora, lentamente em Jerusalém, pintando o céu inteiro com tons quentes de laranja suave e rosa delicado que se misturavam como uma pintura divina, e o coração de Maria cantava uma canção nova e alegre de gratidão profunda, de redenção verdadeira, de amor eterno que nunca falha, que nunca abandona, que sempre restaura. Que essa história toque cada vida que ouve, que o perdão de Jesus flua como um rio generoso e constante, lavando todos os pecados, curando todas as feridas profundas, e nos fazendo andar em luz pura, livres, inteiros e cheios de esperança para sempre. Amém. Amado, Jesus está olhando para você agora. Se você ama Jesus, dê like e comente: eu amo Jesus. Ele vai ouvir. Compartilhe esta palavra com sua família e amigos hoje, porque Jesus mandou: ide e fazei discípulos. Seja a luz que leva a salvação adiante. Amém.